Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando essa live que fala de um tema tão importante que é a preservação da vida. Sou a Camila Cury, psicóloga, mãe de 3 e ao longo da minha trajetória profissional, nos últimos 15 anos, eu me dediquei a educar as emoções das crianças, das famílias e dos professores para que eles pudessem aprender a não somente ser um bom caminhante no mundo de fora, empreender, lutar pelos seus sonhos, construir, repensar a sua história, mas que eles possam ser bons caminhantes dentro de si mesmos. E muitas vezes, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, é um processo difícil e doloroso para muitas pessoas que passam por dores, por angústias, por medos. Olhar para dentro muitas vezes se torna um grande desafio. E essa dor que essas pessoas carregam, se não forem bem elaboradas, analisadas e não desenvolverem um eu capaz de construir a sua história e não apenas ser fruto daquilo que fizeram de si, mas terem a oportunidade de revisarem a sua história, entenderem os seus traumas, mas se posicionar para que os seus traumas não os definem, né? Não a definam ou não o define, é fundamental para nós construirmos uma sociedade mais saudável e seres humanos que aprendam a se apaixonar por si mesmos. E nós estamos agora no Setembro Amarelo, onde há um marco mundial, onde se levanta esta temática e a importância de olharmos com seriedade para o combate ao suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a sua própria vida. Enquanto eu falei para vocês aqui, nessa breve explicação, em milésimos de segundos, em 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a sua vida. E isso é muito triste, porque para começar a falar desse tema, a primeira posição que nós precisamos ter é: ninguém quer tirar a vida. As pessoas querem tirar a dor. Então, se você que está aqui me ouvindo, passou pela sua cabeça que talvez colocar um ponto final seria um meio mais fácil, porque você já não dá conta de suportar, fica aqui comigo nesta live. Eu vou trazer alguns recursos para que você pense de uma forma diferente. Lembrando sempre que as pessoas não querem tirar a vida. Você não quer acabar com a vida, você quer acabar com a dor. E existem formas muito mais eficientes de acabar com a dor, sem gerar dor. Porque o suicídio, ele não só bota o fim nesta existência para a pessoa que o comete, mas arrasta durante das pessoas que o amam e o cercam, um vazio que se torna um marco na história de quem fica. Então, partindo do pressuposto que as pessoas que tentam suicídio, pessoas que conseguem ou que pensam, elas querem acabar com a dor, nós precisamos então olhar para as dores. Nós precisamos então ter um processo educacional que olha para a dor. E olhar para a dor, eu só consigo olhar para as minhas dores, eu só consigo olhar lá dentro, eu só consigo acender a luz se eu tiver uma boa estrutura para que eu olhe para as minhas dificuldades, para os meus problemas, pelas faltas que eu tenho, para os meus desafios. Eu preciso estar estruturado para isso. E nem sempre nós estamos nos sentindo fortes para encararmos as nossas mazelas e misérias. Nem sempre nós estamos preparados para acender a luz de um porão. Imagine só que uma pessoa viveu uma vida inteira no porão e o sonho dela era que ela acendesse a luz.
e que tivesse luz naquele porão escuro. De repente, ela acende a luz e aí ela começa a ver que tem aranha, que tem barata, que é sujo e que tem tantas coisas que antes existiam, mas ela não via. E de repente ela começa a enxergar, porque houve luz. A tendência daquela pessoa é, pelo amor de Deus, apague a luz. Porque é dolorido demais olhar. Porque quando eu olho para as minhas dificuldades, quando eu olho para as minhas faltas, quando eu olho para os meus desafios, se eu não estiver preparada e fortalecida para fazer essa faxina, as pessoas normalmente elas tendem a ter 2 tipos de comportamento evitativo para que ela possa se desviar das dificuldades e não encará-las e ressignificá-las. Então, ou as pessoas, elas fogem ou elas negam. Elas fogem e elas negam, até o momento que o copo vai ficando tão cheio, tão cheio, tão cheio, que essa pessoa já não consegue mais suportar maquiar que está tudo bem. E aí ela começa a ruminar os seus problemas, essas dores, e uma traição, e uma dificuldade, a perda de um ente querido, ou uma doença, e esta pessoa vai superdimensionando os problemas, porque como ela não curou, é como se fosse um corte. Se você tem um corte e ele está infeccionado e você não trata este corte infeccionado, esta infecção ela vai permear todos os seus órgãos a ponto de o seu corpo entrar em sepse, ou seja, em falência, porque você não tratou o corte original e e o mal que ele lhe traria. Então eu quero dizer para você que os transtornos psíquicos que precede o suicídio, em 99% dos casos, sendo otimista no número, se não 100% dos casos, os transtornos mentais, ele precede a tentativa de suicídio. Quais são os principais deles que tendem a levar esta pessoa a uma tentativa ou pensamentos suicidas? Depressão, em primeiro lugar. Muitas vezes a pessoa tem síndrome do pânico, a pessoa tem transtorno bipolar, a pessoa tem transtornos borderlines, e esses transtornos, quando não bem tratados, podem gerar um ataque, né, a um momento de tamanha dor que essa pessoa acaba cometendo o ato, ou pensando, ou tentando tirar a própria vida. Então, partindo do pressuposto que, vamos lá para o raciocínio, que isso é uma aula, não é uma palestra motivacional, que é uma aula de preservação da vida, como nós podemos nos ajudar e nós podemos ajudar as pessoas. É isso que eu fiz a minha vida toda como profissional da saúde mental, como psicóloga e educadora socioemocional, onde construí, junto com uma equipe maravilhosa, um dos maiores programas de educação socioemocional do mundo, porque inteligência emocional, educação emocional se ensina, não é só a gente bater na cara e aprendendo com as dores que garante que nós tenhamos uma vida saudável, não é somente os anos que garantem uma maturidade, uma sabedoria. Nós devemos sim aprender a gerenciar a nós mesmos, as nossas emoções, os nossos conflitos e as nossas dores. Porque senão essa infecção, que outrora está numa região da sua mente, daqui a pouco ela toma todo o seu corpo, toda a sua e você perde o brilho. Talvez um fato isolado que não foi bem tratado, uma depressão não bem tratada, um processo borderline não bem tratado, um transtorno de humor não bem tratado, e essa infecção ela vai contaminando todo o nosso ser, até que a gente entre em falência. Então, para que a gente não chegue a este momento de tanta dor, nós precisamos ser agentes que promovam saúde mental. Eu estou fazendo essa palestra aqui, esse treinamento, essa aula focado em gestores da educação, profissionais que trabalham com educação, pais, cidadãos conscientes, que se preocupam não apenas
na sua própria qualidade de vida, mas entendem que todos nós temos uma responsabilidade, uma corresponsabilidade com as pessoas que nós convivemos. Nós somos corresponsáveis e nós podemos sim fazer a diferença. Quando essas pessoas sofrem, nós podemos sim, talvez você não seja um grande especialista, talvez não seja a sua área de atuação, mas a atuação de quem sofre um transtorno emocional, o que ela precisa de primeira mão é se sentir vista, ouvida e respeitada. Quando uma pessoa está sofrendo, antes de ela ter um diagnóstico, antes de ela ser medicada, antes de ela ter uma intervenção, ela precisa ser vista, sentir que ela está sendo vista, que ela importa para alguém. E você pode mostrar que essa pessoa é importante ouvindo-a. Quando você ouve alguém, mesmo que você não tenha as melhores palavras, porque tem pessoas que falam, mas eu vou falar o quê? Eu não posso. Você vê a pessoa no sofrimento, só que você falta as palavras, você fica angustiado, pensando como é que eu posso usar a palavra certa, ou a intervenção adequada. Não. Talvez você não vai ter uma fala que vai mudar toda a trajetória daquela pessoa, mas você vai ser um ouvido que vai fazer com que essa pessoa se sinta vista, ouvida e importante. Porque muitas pessoas, se não na totalidade, que cometem suicídio ou que pensaram, essa pessoa ela se sente totalmente descartável e insignificante. A chance dessa pessoa se sentir de que ela não importa, que é melhor a sua ausência do que a sua presença, que o problema e a carga que ela traz para o mundo e para as pessoas é muito maior do que o alívio da sua presença. Quando a pessoa tem essa distorção de autoimagem, de autoconceito, ela acaba desistindo e optando por este caminho que aparentemente é mais rápido, mas com certeza não é mais seguro, não é mais saudável e não é o mais frutífero. Não é o que nós queremos para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos e para qualquer ser humano. Bom, então nós precisamos entender que o suicídio, ele é consequência de um transtorno emocional, e na sua grande maioria, a depressão, que é esse profundo sentimento. E você que está me ouvindo, precisa aprender a ler sinais. Claro que existem pessoas que tentam atentar à sua vida que já tinha manifestado comportamento depressivo, já tinha muitas vezes ser medicado, né, já foi medicado, mas aí desistiu da medicação, porque tem pessoas que são resistentes à medicação, ou já passou por terapias e depois volta a rescindir. Então, já vem nessa bola de neve emocional. Mas tem outros casos que todos ficam boquiabertos. Meu Deus, a gente não tinha nem percebido. Como assim? Como pode? Então, até porque Setembro Amarelo, contextualizando vocês um pouquinho, Setembro Amarelo ele vem como homenagem a um jovem de 17 anos que comete suicídio. E ele deixa uma cidade pequena onde ele morava em choque. E ele tinha um carro antigo amarelo e as pessoas começaram a homenagear ele no velório da escola com uma fitinha amarela. E os pais dele, eles pegaram e fizeram alguns cartões assim, falando, né? Se você está pensando em suicídio, não faça, não faça, peça ajuda. E isso virou um verdadeiro símbolo do combate ao suicídio. E as palavras daqueles pais foram muito fortes. Se você está sofrendo, peça ajuda. Então, nós precisamos entender, a olhar sinais, porque algumas pessoas não pedem ajuda. Algumas pessoas começam a mudar o comportamento.
começam a se sentir mais isolados, começam a se sentir mais, começam a ficar mais, perder peso, param de se alimentar, começam a nada do que era alegre fazer mais sentido, então aquela comida gostosa, mas já não tem mais aquele sabor e os pais começam: "Opa, alguma coisa está errada aqui". A criança o adolescente, o jovem começa, coisas que ele gostava de sair com os amigos, daqui a pouco os amigos chamam ele e ele também não quer mais sair do quarto. E aí você vê o seu parceiro ou sua parceira começando a falar: "Ah, nada disso faz sentido. Nossa vida é muito pesada". E aí você começa a perceber que nas entrelinhas do comportamento existe uma pessoa que está em sofrimento. Nesse momento, mais do que você ter um manual de regras. "Nossa, mas você não valoriza nada. Olha as crianças na África como estão sofrendo. Olha se você tem tudo e não valoriza". O que menos uma pessoa precisa quando está em sofrimento de depressão ou outros transtornos parecidos, que gera essa profunda dor interna, é se sentir ainda mais incapacitada. Por quê? Que quando você diz para ela que ela não sabe valorizar, que ela não é grata, ela já se sentia que ela não era importante, que nada fazia sentido. E quando você despeja isso no colo, ela fala: "Tá vendo? Realmente eu não consigo nem valorizar. Não consigo nem valorizar a comida, não consigo nem valorizar, tem tanta criança sofrendo e eu tô aqui, eu não consigo me resolver". E isso, em vez de muitas vezes tirar essa pessoa, ser uma fala que tira essa pessoa dessa masmorra psíquica que ela está, mais cava o buraco para ela se afundar ainda mais. Então, não adianta a gente vir com grandes sermões, não adianta a gente vir com grandes falas decoradas, e aí às vezes a pessoa está falando do sofrimento dela e você não espera quando ela dá uma pausa para continuar e para elaborar, você acha que você tem que ir lá e já resolver o assunto e vem com uma frase pronta, bombástica, racional, achando que a racionalidade vai ser suficiente para tirar essa pessoa daquela masmorra, mas eu vou dizer para você algo super importante. Nós só vamos conseguir tirar essa pessoa da masmorra emocional se nós tocarmos a emoção. Não adianta nós tocarmos a razão. Primeiro eu toco a emoção. E quando eu toco a emoção, como é que eu toco a emoção? Eu acolho, eu compreendo. Eu digo para esta pessoa: eu sei que é difícil. Eu não estou no seu lugar. Eu não falo para essa pessoa: "Ah, mas seu amigo parou de falar com você, seu namoro". Não adianta falar para o seu filho: "Isso é pequeno, você vai ter um monte de namorado. O que que tem que ele largou de você? Você vai encontrar outras pessoas". Você tem que sim ter esse tipo de reflexão, mas se você percebe que mesmo falando dessa maneira, você vê que essa pessoa não está mudando o comportamento, não está reagindo com as suas falas, você precisa dar um passo para trás e buscar novas estratégias. Se nós não estamos atentos, esses comportamentos eles passam desapercebidos e nós podemos perder pessoas que nós amamos. Então é muito importante nós estarmos atentos, tocar a emoção. Camila, como é que eu toco a emoção? Você toca a emoção sendo empático com a pessoa. Eu imagino que deve estar sendo muito difícil para você isso. Por mais que você possa achar que aquilo é pequeno, ou que ela está superdimensionando, ou que ela está exagerando, ou que existem dores muito maiores do que a dela, não é isso que está em pauta. Não é colocar na balança a dor de quem sofre mais, quem sofre menos. Aqui nós queremos salvar uma pessoa. E para nós salvarmos uma pessoa, nós precisamos primeiro ir ao encontro dela e enxergar a sua dor sem todos os nossos conceitos, sem toda a nossa bagagem, sem toda a nossa experiência para despejá-la no colo. Não que isso não vá acontecer, mas não é de primeiro momento. O primeiro momento nós vamos acolher. Nós vamos mostrar para ela que nós compreendemos que ela está com sofrimento. E nós vamos mostrar para ela que ela é importante. Eu quero dizer para você que você é importante. E que todas as vezes que você precisar conversar, eu estou aqui. Todas as vezes que você precisar desabafar, eu estou aqui. E eu já vou te adiantando, nem sempre eu vou ter as melhores palavras.
Nem sempre eu vou ter a solução, mas eu quero te dizer que os meus ouvidos e a minha atenção e o meu carinho você tem. E muitas vezes só de você estar junto e essa pessoa sentir que ela não está só e que ela está sendo vista e acolhida já lhe dá força para procurar uma ajuda especializada, para ser orientada num tratamento psicológico, porque depressão a gente não trata só olhando o lado bom da vida. Depressão a gente trata com múltiplas variáveis de atuação, desde de uma boa terapia, quanto medicação, quanto apoio espiritual. Então nós precisamos olhar de forma mais holística. E eu vou dizer para você, eu tenho visto estatísticas que me entristecem. O suicídio tem aumentado no mundo todo. E hoje já é a maior causa, ou a segunda maior causa, na verdade, de morte entre os jovens, perdendo apenas para acidentes de carro. A segunda maior perda de jovens é por conta do suicídio. E numa sociedade que tem tanta pressão, que hoje tem tantas comparações, no Instagram tem sempre alguém mais bonito, mais feliz, mais saudável, com um corpo melhor, com um casamento muito mais, aparentemente muito mais romântico, filhos muito mais equilibrados e jovens empreendedores, aí um está abrindo a startup, o outro está fazendo tal coisa, aí todo mundo vendo ali somente a maquiagem do que você quer mostrar. Mas muitas vezes a quem consome não tem toda essa maturidade para filtrar nessa geração tão superficial que nós estamos vivendo, tem gerado um grande desafio para nós enquanto seres humanos. Como nos estruturarmos de forma saudável, com tanta comparação, com tanta com tanto bombardeio à nossa saúde mental. Porque parece que a gente nunca está dando conta do que tem que dar conta. Parece que a gente nunca é bom o suficiente. Você ainda não chegou lá, você ainda não comprou tal coisa, você ainda não realizou tal sonho, você foi traída porque você não é amado. Olha quantas pessoas são amadas. E nesta vida louca, onde ninguém tem tempo, onde os relacionamentos são cada vez mais superficiais, nós temos aberto uma vulnerabilidade para que as pessoas achem que a alternativa razoável seja um suicídio e não é. E não é. Então eu quero dizer para você, busque relacionamento mais profundos e seja relacionamento para alguém. Quando eu criei os programas educacionais, a Escola da Inteligência e a Gênios Educacional, que hoje atende milhares e milhões de famílias, meu grande sonho e objetivo era, além de oferecer grandes ferramentas emocionais para gerenciar o estresse, a ansiedade, a timidez, era proporcionar no ambiente escolar a construção de vínculos. Porque hoje as pessoas não se conectam, não conversam, não dialogam. Eu sempre falo, pais às vezes me perguntam, Camila, quais ferramentas são mais importantes para educar meu filho? Ele está tendo um determinado comportamento desafiador, ele é muito fechado, e aí os pais querem que eu tire, né, fale um comportamento que vai mudar toda a trajetória de relacionamento deles, e eu digo para eles e falo para você aqui nesta noite, por mais que nós tenhamos excelentes técnicas de desenvolvimento de competências emocionais, de habilidade de autoconceito, de autodeterminação, de autoconhecimento, de gerenciamento do tempo, da ansiedade, da timidez, dos medos e assim por diante. Eh, nada disso substitui vínculo, o encontro. Pais, antes de todas as teorias, antes da aplicação de todos os métodos, seja inclusive daqueles que eu ensino né, e ao longo desses anos venho promovendo. Quero dizer para você que existe um encontro que você precisa fazer com teu filho, com teu aluno, com seus colegas. E esse encontro, ele
ele ele só existe com alguém disposto a realmente conhecer. Conhecer sem julgamento, entender, se colocar no lugar. E às vezes nós estamos com a vida tão corrida, tanta coisa, tantas atividades, tantos afazeres, que a gente não gasta tempo conhecendo. Quais são as coisas que te angustia, filho? Quais são os medos que você tem? Não só na hora que ele tem um comportamento que você desaprova e você vai lá e corrige, te faz ser um bom pai ou uma boa mãe. O que nos faz ser pais brilhantes vai muito além de corrigir falhas e apontar defeitos e dar novos caminhos para que eles consigam atingir novos objetivos. Bons pais, eles ensinam a pensar. Bons pais dialogam fora do foco de tensão. Quando está tudo bem, é sentar do lado e ver qual é o jogo que ele gosta de jogar, quais são as coisas que ele, gosta de fazer, quais são os amigos do momento, né, o que que eles estão conversando, diálogo, encontro, encontro. Às vezes você está com seu parceiro, sua parceira, você nem encontra. Não falo fisicamente não, eu falo emocionalmente. Você está sempre tendo uma crítica para fazer, está sempre tendo algo para pontuar, e no meio da correria do dia a dia, não tem um encontro. E nós só vamos conseguir ajudar essas pessoas a serem conduzidas, a saírem das suas masmorras emocionais e psíquicas, se ela encontrar alguém para o encontro. E quando eu promovo esse ambiente escolar, uma vez por semana dentro da grade curricular, nós estamos favorecendo, além de darmos as melhores ferramentas para promover a saúde mental e emocional, nós estamos promovendo o encontro. E é muito interessante quando eu venho questionando qual o impacto da Gênesis na sua vida. E os adolescentes, as crianças, é unânime esta fala, e já ouvi de muitas escolas em todo o Brasil, dizendo: "Olha, eu percebi que eu não era a única que sofria. Nossa, aquela menina que eu não gostava, eu fiquei muito emocionada com a história de vida dela. E hoje eu olho para ela de forma diferente". Encontro. Você se compadece muito mais com alguém que você conhece, se você ouve falar que tem uma pessoa, uma criança com câncer terminal com 10 anos, talvez isso mexa com você. Num dia, 2 dias, uma semana, mas depois a vida segue, e aí a correria, e talvez você nem lembre dessa criança mais. Mas se for uma criança que é da sua família, ou uma criança que você conhece, uma criança que você convive, isso impacta, porque você tem encontro com essa criança, porque você vê. E ver não é só dividir um espaço, ver a nível do ponto de vista emocional, não é somente dividir o mesmo espaço, ver é você enxergar para além do comportamento do oi, do bom dia, do boa tarde, é dividir histórias. E uma educação que não divide histórias é uma educação falha, seja na sala de casa, seja na sala de aula. Uma educação não pode ser só para promover conteúdos de história, matemática, geografia. Uma boa educação, ela precisa promover encontros, porque se nós promovemos encontros, nós fortalecemos a identidade, nós fortalecemos a rede de vínculos, e esta rede de vínculos mais fortalecida, você tem uma armadura contra o suicídio. Agora, quando nós não temos vínculos, quando nós não temos essa estrutura, quando esta pessoa ela se sente sozinha, mal, quando ela não se sente apoiada, vista, reconhecida, compreendida, ela se torna uma vítima muito maior, ou tende a ser uma vítima muito maior do suicídio. Então nós precisamos entender que nós não precisamos ter as palavras mais bonitas, as frases mais bem colocadas, mas no primeiro momento nós precisamos ser um bom colo, bons ouvidos. A partir do momento que a gente acolhe, a gente orienta, divide a nossa história. Uma técnica que eu gosto muito para ajudar as pessoas quando elas estão passando por sofrimento
é compartilhar o nosso próprio sofrimento, é falar da nossa vulnerabilidade, é falar talvez do nosso desconforto. Eu vejo professores geniais que não apenas passam o conteúdo dos nossos materiais, mas professores que dividem a sua história. E quando um professor divide a sua história, divide a sua dor, divide a sua vulnerabilidade, divide os seus medos, ele não se enfraquece. Tem pais que têm medo de falar que tirava nota baixa na escola, porque exige que os filhos tirem somente notas altas. E eu quero te dizer, quando você somente pressiona para que ele atinja bons resultados, mas não mostra para ele a outra face, que por vezes ele pode não ter aquele excelente resultado, mas que você espera dele o melhor esforço, que você espera dele que ele seja a sua melhor versão, e que você também já teve dificuldades, e que você superou, e que talvez você não se dedicou tanto, mas que isso te custou lá na frente. E neste encontro você não divide as suas fraquezas e dificuldades, nós não temos aí uma educação poderosa para educar as emoções, porque uma educação poderosa para educar as emoções pressupõe um outro ser humano falando das suas dores e também fraquezas, para que os seus alunos, seu filho, uma pessoa que você está aconselhando e ouvindo, ela possa entender: nossa, essa pessoa que talvez eu vejo tão grande, que eu vejo tão forte, que eu vejo tão capaz, ela também sofre, ela também já se sentiu vulnerável, ela também já se sentiu perdida. E quando a gente compartilha as nossas dores, quando a gente compartilha as nossas fragilidades, a gente fortalece quem nós estamos conduzindo e educando. Porque através da nossa vulnerabilidade é que nós encontramos as nossas maiores fortalezas. É quando nós sentimos medo que nós encontramos a coragem. É quando nós estamos perdidos que nós tentamos encontrar a nós mesmos. É quando nós estamos tristes, é que nós buscamos encontrar gratidão e motivos para recomeçar. É na nossa vulnerabilidade que nós encontramos grandes fortalezas. Então, nós precisamos ensinar que a dor faz parte. E uma das grandes loucuras que nós vivemos no século XXI é que as pessoas acreditam que ser feliz é um direito que elas têm e elas devem ser felizes o tempo todo e que a vida tem que ser feliz. Não, isso é uma doença. Não existe felicidade o tempo todo, a vida ela é feita de altos e baixos. E que bom que ela é feita assim, porque se você já viu uma criança mimada que tem tudo e não brinca com nada do que tem? E não dá valor a nada? Porque ela sempre teve. Então ela sempre teve, aquilo que ela tem é banal, não significa nada, porque ela tem tudo, tem muito, e muitas vezes isso gera maior ansiedade, porque a escassez ela é importante para gerar gratidão na abundância. Porque se você tem sempre e não tem escassez, você não tem um contraponto. E sem o contraponto, você não consegue saber o que é felicidade, se você nunca teve dor. Você não consegue saber o que é frio, se você nunca sentiu calor. Você não sabe o que é doce, se você não sentiu salgado. Então, é no contraponto que a gente aprende a valorizar aquilo que é bom, aquilo que é alegria, o valor da conquista. É muito bonito quando você vê uma criança valorizando algo que recebeu, um adulto sendo grato para algo que ele recebeu, porque se percebe que aquela pessoa não está com a emoção viciada. E hoje nós estamos viciando a emoção das pessoas como se assim, como assim você não está alegre? Como assim você não está feliz? Como assim? E a pessoa quase se sente uma incompetente, porque ela não está bem. E tá tudo bem não tá bem. O que não pode é não estar bem o tempo todo, que aí já é depressão. Mas ter momentos de dores, ter momentos de escassez, ter momentos mais
reflexivos, faz parte. Tem pais que não suportam ver os seus filhos chorarem, angustiados, com tédio. Não suportam ver os seus filhos tristes quando se ouve um não. E aí acabam cedendo à pressão, dando excesso de presentes, fazendo excesso de vontades e formando filhos mimados emocionalmente, totalmente despreparados para a vida, sem entender e dar valor àquilo que é importante. Sem entender e conseguir reconhecer, porque a escassez me faz reconhecer, o calor me faz reconhecer o frio e o frio me faz reconhecer o calor. O doce me faz reconhecer que isso é salgado, o salgado me faz reconhecer que isso é doce. Se você tira a dor da jogada, se você tira o tédio, se você tira a tristeza, se você tira a angústia, se você tira os medos, você tira a coragem, você tira a alegria, você tira a ousadia e você tira a capacidade de recomeçar, de saborear e ressaborear a vida. A gente não pode cair nessa loucura não na nossa casa, não nas nossas escolas. Porque essa loucura de ser alegre o tempo todo tem formado uma geração de angustiados. Porque no final do dia, se eles estão angustiados, alguma coisa tem errado com eles. E não tem nada de errado. A vida é feita de altos e baixos, de doces e salgados, de calor e de frio. E quando a gente está num ambiente mais frio, quando abre o sol, você fica tão feliz, porque você passou pelo frio e consegue se regozijar com a alegria, consegue perceber. Porque se você está sempre no calor, você não consegue perceber o quão bom ele é, só quando você passa pelo frio. Então, quando você a educação, ela tem que ser baseada nesses pilares. A educação não pode ser uma educação neurótica para cima o tempo todo. Por conforto, precisa haver o desconforto. O que a gente tem que fazer é estar ali. Às vezes você vai falar um não para o seu filho e ele vai fazer uma grande birra e vai ficar insatisfeito e vai falar que você é a pior mãe do mundo e que todos os seus amigos deixam e que você não. Que tá tudo bem. Fala, filho, eu entendo que você está frustrado, mas eu entendo que isso é importante para você. E é por isso que isso vai ser dessa maneira. Os pais têm dificuldade de falar algo tão simples, porque não suportam que o filho esteja no desconforto. E quando a gente traz isso para o ambiente escolar, quando um professor, ele não está gerando ali um estresse, que é diferente da relação do pai, que está colocando ali os limites e educando, né? O professor, ele está ali como um mediador do processo educacional. E quando ele traz, então, a sua história, como eu disse há pouco, quando eu compartilho a minha história, quando eu compartilho a minha jornada, a minha vulnerabilidade, as minhas dores, eu dou para o meu filho e para o meu aluno a compreensão de que está tudo bem estar num lugar desconfortável e que a vida vai me trazer alguns desconfortos, mas eu quero te contar a minha experiência, como é que eu tenho passado por essa dor, ou como é que eu passei por essa dificuldade, que talvez possa inspirar você. E aí, quando nós trazemos esse diálogo, nós estamos prevenindo suicídio. Você não precisa falar de suicídio para prevenir suicídio. Você não precisa falar de preservação da vida para estar preservando a vida. Quando você tem um encontro, quando você divide a dor, quando você também permite os nãos, quando você é um pai que coloca limites e não dá tudo, porque a hora que a primeira namorada fala não para ele, ele pensa em suicidar, porque ele nunca ouviu não na vida. Quando o chefe fala não para ele e de repente ele não tinha ouvido não, ele chega desesperado em casa como se aquilo fosse o, o, o último do fim, o último. E na verdade não é. Então nós pais temos a responsabilidade sim de conduzirmos os nossos filhos e prepararmos filhos fortes,
fortes para encarar a vida, porque a vida não é brincadeira, não. Principalmente essa vida moderna que nós vivemos, é pressão de todo lado, são comparações o tempo todo. Então, nós precisamos ter filhos fortes e a educação precisa, sim, desenvolver habilidades. Eu levanto há mais de 15 anos a bandeira de que educar somente para matemática, para história, para geografia é insuficiente para formarmos cidadãos preparados para a vida. Nós precisamos ensinar a ser ousadia. Como eu ensino ousadia? Falando sobre o medo de errar, falando sobre a coragem de se perdoar, porque quando você ousa algo diferente, a chance de você falhar é muito grande. Agora, se você não lida bem com a sua falha, como é que você vai ousar? Às vezes você fica ali, ó, no cantinho ali, ó, do conforto, porque vai que não dá certo. E aí você deixa com que o medo te sufoque, por quê? Porque você não aprendeu e não desenvolveu habilidades como o auto-perdão, você não desenvolveu o autoconhecimento para reconhecer quais são as suas capacidades e fortalezas e quais são as suas dificuldades. Você não aprendeu a se comunicar bem, para lutar pelos seus sonhos, para dividir a sua história, para buscar ajuda. Então, educação socioemocional se ensina. Assim como eu alfabetizo uma criança na letra, na linguagem, assim como eu alfabetizo uma criança no letramento, assim como eu ensino as equações matemáticas, eu preciso ensinar educação emocional, não vem por osmose. E aí a gente está esperando com que a educação ela dê bons resultados, seja no IDEB, seja nas provas escolares, seja nos vestibulares. Só que ainda que se tenha um bom resultado, que na verdade é sempre comprometido quando não se tem um trabalho emocional, porque uma criança ansiosa aprende menos, uma criança deprimida aprende menos, uma criança vulnerável aprende menos. Então, não vai me falar que aumentando a carga de estudo vai ser suficiente, porque se você aumentar a carga de estudo, mas aumentar o desenvolvimento de competências socioemocionais, você vai decolar. Vai decolar. Agora, se você investir na parte cognitiva, mas você não estruturar, o resultado vai ser sempre comprometido. Mas ainda que se tenha um resultado, um bom resultado, o comprometimento nisso a longo prazo, nas relações familiares que ela vai desenvolver, no seu papel como cidadão, na sua postura como profissional, seja como liberal profissional, como empreendedor, como profissional dentro de uma empresa, enfim. Nós precisamos entender que a educação socioemocional é obrigatório, é urgente e ela é primordial para formarmos uma geração emocionalmente preparada para essa jornada que se chama vida. E nós precisamos garantir que os nossos filhos e os nossos alunos, eles tenham essa base. Você pai, mãe que aqui está me ouvindo, cuide da emoção dos seus filhos. Faça encontros, aprenda a colocar os limites necessários. Não tenha medo da dor. Divida a sua vulnerabilidade. Professor, crie um ambiente escolar onde se possa falar, onde as pessoas possam dividir o que pensam, dividir a sua história. Às vezes você acha que você vai gastar tempo falando, né, da sua história ou de um determinado episódio e que a matéria é corrida, mas eu vou dizer para você, isso você não está gastando tempo, você está investindo tempo. Porque nós sabemos que uma das coisas mais difíceis de ter numa sala de aula é atenção. É ou não é? Você é professor, você sabe disso. Ter a atenção do aluno, às vezes o professor fica metade da aula buscando a atenção dos estudantes. 15, 20 minutos tentando buscar atenção para que eles se aquietem e prestem atenção. E eu quero dizer para você, quanto mais vinculado ele for na sua pessoa, enquanto educador, enquanto ser humano, para além da matéria que você ensina, maior vai ser o nível dele de atenção para aquilo que você ensina. Então, quando você investe nessa relação, trazendo, dialogando, cruzando mundos,
dando repertório, mostrando as suas superações, as suas dores, as suas preocupações. Você está fazendo com que aquela turma preste atenção em você. E, de repente, você é registrado por um fenômeno chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, de forma privilegiada no córtex cerebral. E quando você fala, você tem atenção. Quando você fala, os ouvidos abrem, inclusive para a matéria que você ministra. Existe uma pesquisa que diz que os alunos se dão melhor nas matérias com que eles têm mais vínculo com seus professores. Então, mostrando que é impossível você desassociar o afeto que um aluno tem para um professor, do resultado que ele vai ter da matéria que este professor ensina. Olha que loucura isso, gente. Por isso, quando nós falamos de preservação da vida, nós falamos de encontro, nós falamos de escuta, nós falamos de dividir as nossas fragilidades, nós falamos de rede de apoio, nós falamos de mostrar para o outro que o outro é importante, de sair desse idealismo de que a vida tem que ser feliz e tem que ser um parque de Hollywood, porque a vida não é. E quando nós usamos e construímos esta estrutura, nós estamos educando uma geração preparada para não apenas valorizar a vida, mas lutar por ela. Eu não quero só que os meus alunos, eu não quero somente que os meus filhos, eu não quero que somente os estudantes da Gênios, eles valorizem a vida. Eu quero que eles lutem por ela. Eu quero que eles lutem pelos seus sonhos. Eu quero que eles lutem pela sua saúde mental. Eu quero que eles lutem por construir uma sociedade melhor. Eu quero que haja dentro deles a força necessária para que eles sejam corajosos, para que eles não tenham medo do medo, que eles não tenham medo dos dias maus, que eles não tenham medo da sua vulnerabilidade, que eles entendam que faz parte a dor, mas que dentro deles eles foram ensinados a se mapear, a ter autoconhecimento e reconhecer as suas habilidades e competências. Porque nós ensinamos. Você, pai, tem o dever de ensinar o seu filho quais são as competências e habilidades que ele tem. Não somente mostrar os defeitos e dificuldades que ele apresenta. E eu sei que grande parte da nossa educação fica nesse segundo momento, apontar falhas e corrigir erros. São importantes, sim, mas igualmente importante a esse processo é nós promovermos acertos e desenvolvermos habilidades para que os nossos alunos e filhos tenham consciência do que têm e do que são. E se assim tiverem, ainda que venha o dia mau, ainda que venham as dores, ainda que venham os pesadelos, ainda que venham as perdas, ainda que venham as rasteiras da vida, porque a gente sabe que pode vir, e tem umas grandes por aí. Eles não apenas aprenderam a valorizar a vida, entender que ela é importante, mas eles lutam por ela, porque eles aprenderam a ser bem constituídos internamente. E assim, serem resilientes. O resiliente não é uma pedra firme e dura que aguenta a pedrada e que aguenta as marteladas da vida e que vai se quebrando e se mantendo um pouquinho, cada vez menor, com todas as rajadas da vida, e eu tenho que aguentar ali. Não. Resiliente é o elástico que você estica, estica ao máximo. E a hora que você acha que o negócio não vai, a pessoa ficou alargada, que você foi destruída, que aquela dor destruiu, porque deformou ela. O elástico era assim, de repente ele está totalmente deformado. De repente, quando a dor passa, essa pessoa não está estilhaçada como uma pedra que parecia dura e resistente.
ela volta à sua posição original porque ela aprendeu a ter flexibilidade. Resiliência é flexibilidade, é contornar os obstáculos, entender que eles estão ali, mas que os obstáculos não nos tenham, que o medo está aí. Eu tenho medo, mas o medo não me tem. Eu posso ter ansiedade, mas a ansiedade não me tem. Eu posso ter a dor, mas a dor não me tem, porque eu tenho coragem de lutar pela vida. E eu espero que você também me ajude. Compartilhe essa live com quem você sabe que está sofrendo, ou com quem é um educador, pai, mãe, professor, que de alguma forma se conecta com outras pessoas, para que juntos possamos fazer uma corrente de pessoas que lutam e que formam outros que lutem pela vida. Porque a vida, ela é belíssima. Apesar das dores, das confusões, dos percalços, há sempre lírios dos campos. E como diz o grande mestre dos mestres, olhai os lírios dos campos, porque eles são tão belos. Nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um deles. Esse foi um dos grandes discursos do mestre dos mestres, que independente da região, ele foi um grande educador emocional e ele marcou todos aqueles que o seguiam. E com esta fala, quando talvez as pessoas estavam esperando um grande milagre, um grande sermão, quando ele diz, olhai os lírios dos campos, porque eles são tão belos, ele está dizendo, olha, tem beleza, mas você tem que olhar para enxergar. Porque tem pessoas que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olfato, mas não cheiram, têm paladar, mas não saboreiam. E ele diz, nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um deles. Salomão, que foi rei, um grande rei, aonde foi o pai da sabedoria. Nos textos bíblicos se descreve que ele não poupou nada do que seu olho desejou, que as suas vestes eram de pedras preciosas, que ele tinha 600 mulheres, 300 mulheres, 600 concubinas, teve tudo. E no final da vida ele morre numa profunda depressão. Se você ler os últimos textos dele, você vai ver que ele diz tudo é vaidade, vaidade sobre vaidade, vaidade sobre vaidade. E você consegue decifrar o quanto ele estava em sofrimento emocional, numa profunda, provavelmente, depressão. E quando o mestre dos mestres diz, nem Salomão no auge da sua glória se vestiu como um dele, ele estava mostrando, Salomão também se perdeu. Ele desejou muita coisa, ele buscou muitas coisas, ele desbravou muitas coisas, mas faltou olhar os lírios dos campos. E eu espero que você treine o seu olhar, porque a gente treina o olhar. Assim como você precisa treinar para os seus músculos aparecerem, para ficar toda flácida. Não adianta, você tem o músculo, certo? Só que quando você treina, você tonifica e você deixa o aparente. Você tem o olhar. Quando você treina, você faz com que ele enxergue os detalhes que te dão motivo para continuar, para amar e para lutar. Olhai os lírios dos campos. Ensine os seus filhos. Ensine os seus alunos. E treine a si mesmo. Um beijo no coração. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Espero que você compartilhe essa live e seja alguém que não apenas promove a vida, mas que lute por ela e ensine outros a lutar por ela, porque ela vale a pena, apesar das dores. Há muitos lírios dos campos. Um beijo no coração. Cá, fica aí um pouquinho.